podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Bem-vindos a mais um podcast Hospital da Luz. Sabia que uma das principais causas de morte e de ferimentos graves em crianças e jovens são os acidentes? Não falo apenas de acidentes de viação, claro, mas de tudo aquilo que rodeia a vida das nossas crianças e que na verdade pode tornar-se num risco real e físico para elas. Bom, não quero assustar ninguém aí desse lado. Queremos é perceber como prevenir que situações graves aconteçam. O pediatra responde. Por isso, trouxemos a este podcast, o Pediatra Responde, quem pode ajudar-nos a ficar mais tranquilos. Todos sabemos que a idade, o tipo de atividades que as crianças fazem e a sua natural curiosidade na exploração do mundo são fatores bastante relevantes para que os acidentes aconteçam. Só que também não queremos criar meninos e meninas flores de estufa. Então, em que ficamos? O que é que podemos fazer? Convidámos a pediatra Ana Relógio Fernandes, do Hospital da Luz Lisboa, para nos ajudar a responder a estas perguntas. Olá, Ana. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Connosco está também o Tomás Lino, que é pai de uma criança com 2 anos e outra a caminho. Parabéns, Tomás, e bem-vindo a este podcast. Obrigado, olá. Espero que tenha muitas perguntas para fazer à nossa pediatra. Quando falamos de acidentes em crianças, estamos exatamente a falar de quê? Qual é a situação mais frequente, com maior potencial de risco para as crianças? Já percebeu, começo por si, Ana. Consegue dar-nos uma ideia do que é esta realidade? Então, nós sabemos que os acidentes são uma causa muito importante de morte e internamentos, mas sobretudo morte nas crianças, em particular no grupo entre os 5 e os 19 anos de idade. A causa mais frequente é de longe os acidentes de viação, embora, mais uma vez, mais no grupo a partir dos 5 anos, mas é a causa mais frequente de morte por acidente. Aqui a questão das crianças tem a ver com duas coisas, tem a ver com a sua suscetibilidade biológica natural, portanto são mais frágeis, têm uma série de características biológicas que os tornam mais suscetíveis a lesões mais graves e, por outro lado, noutro tipo de acidentes, a sua natural curiosidade de exploração do mundo. E, portanto, a causa principal são os acidentes de viação, mas há uma série de outros acidentes, nomeadamente os acidentes domésticos, que decorrem um bocadinho desta curiosidade. E posso-lhe fazer uma pergunta relativamente ao tipo de acidentes, obviamente excluindo os acidentes de viação, esse tipo de acidentes varia consoante a idade? Sim, esse tipo de acidentes varia consoante a idade. Nos mais pequeninos, a causa mais frequente até onde a idade é a asfixia, quer seja no berço, muitas das causas até das mortes súbitas no berço podem ser por asfixia, e daí ter-se muitos cuidados em não deixar coisas soltas no berço dos bebés pequeninos. No grupo de 1 aos 4 anos, os afogamentos têm um papel muito importante, sobretudo nas zonas de costa e nas zonas onde há muitas piscinas. E a partir dos 5 anos é claramente os acidentes de viação, sem dúvida nenhuma. Desculpe, Tomás, deixe-me só aqui esclarecer um aspecto. Deixar coisas soltas no berço. Normalmente deixamos enfim, a fralda de pano. É nessas coisas que está também algum risco? Sim, nessas coisas está um grande risco. O berço de um bebê pequenino deve ser uma coisa praticamente sem nada que ele se possa enrolar, asfixiar. Portanto, o bebê deve ser deitado com os pés a tocar o fundo do berço, para não poder escorregar. Deve ser tapado com os lençóis só até ao nível do ombro. E não se deve deixar rigorosamente nada solto, ter cuidado com as correntes das chupetas, não deixar fraldas, não deixar bonecos, não usar almofadas, nada disso. E em termos de posição, há algum problema de estarem virados para cima ou virados para baixo? Porque eu também já ouvi histórias de bebés que morrem asfixiados por estarem virados para baixo e não conseguirem levantar a cabeça ou rodar a cabeça. Sim, aliás, o fator de risco mais importante para o síndrome da morte súbita é a posição. Desde que se percebeu isso e que se lançou uma campanha e muita informação acerca de deitar os bebés sempre de barriga para cima para dormir, que reduziu drasticamente o síndrome da morte súbita. Os bebés que ainda mamam, existe algum perigo para além desta questão da posição? Fala-se de serem sôfregos a tomarem o leite, quando são amamentados. Há risco associado a essa situação, por exemplo? Em princípio, não. Em princípio, os bebés têm a capacidade de gerir essa questão dos engasgamentos, mas obviamente que os pais devem também estar informados acerca das medidas de desengasgamento caso isso aconteça, porque é uma possibilidade, claro. Há pouco referiu a questão dos afogamentos das crianças, isto é especialmente relevante na altura do verão, não é? Claro. Mas fora da altura do verão esse risco também ainda existe nas banheiras, quando eles são pequeninos? Sim.
Uma criança pequena afoga-se num palmo de água, muito poucos centímetros de água. Portanto, nas banheiras nunca se deve deixar uma criança pequena sozinha na banheira. E tem que se ter cuidado com tudo o que seja águas que estejam paradas. Por exemplo, aquelas piscinas pequeninas, às vezes até um balde de água, se a criança tiver o tamanho certo e o balde também. Quando diz uma criança pequena, estamos a falar de 1 ano, 4 anos? São os mais pequeninos, sobretudo 1 ano, 2 anos, 3 anos, sim. Mas de qualquer forma, uma criança, sei lá, abaixo dos 5 anos nunca deve ser deixada sozinha na banheira, não é? É sempre algum risco. Normalmente, isto porque eu estou aqui a correr a minha rotina de casa. Claro. Normalmente o que eu faço é, eu dou banho à minha filha e depois o que eu faço é pego nela e meto no mudador de fraldas para vestir ou para secar. E muitas vezes há aquela tendência de a deixar e virar para ir buscar uma fralda. Existem situações em que eles podem virar de repente. Que riscos é que isso pode trazer? Isso é um risco imenso de queda. É uma das causas principais de queda em casa, e as quedas são das principais causas, aliás, é a principal causa de acidentes domésticos, e isso é uma causa importante de queda e de traumatismos vindas à urgência. Muito bem. E pronto, continuando aqui na minha rotina familiar, porque eu acho que é sempre mais fácil pensar nos exemplos que eu tenho no dia-a-dia. Depois de secar, depois de vestir, deito-a na cama de grades, porque ela está já numa cama de grades, tem 2 anos, portanto já dorme numa cama de grades. Que cuidados é que nós devemos ter nestes casos? Então, deve ter uma cama de grades que seja com medidas standard, não é? Nunca deve ter menos de 6 cm entre as grades da cama, a separação entre as grades. E depois o mais importante é mesmo garantir que a altura que a cama está, aqui está o colchão, é segura para a criança. Ou seja, uma criança de 2 anos, por exemplo, tem que ter o colchão mostrado no mínimo, no mais baixo possível, para ela não poder... Para não conseguir saltar. Para não conseguir saltar. Há outras camas que se sobe a grade e tem que se garantir que a grade está bem subida e bem presa. Certo. Isto são tudo situações que eu me vou lembrando, mas depois eu tenho uma mãe que é particularmente incisiva nestas recomendações, e uma das coisas que mais a assusta são os alimentos sólidos. Ou seja, sempre que eu estou a dar de jantar à minha filha e a minha mãe está por perto, tem sempre o cuidado de me perguntar se está bem cortado, se não é grande demais para a minha filha. Que riscos é que existem neste caso de situação? É o engasgamento, não é? Mais uma vez, a questão dos pedaços que se cortam e a questão da criança estar a alimentar sempre na presença de um adulto. Porque, mais uma vez, pode ser necessária uma manobra de engasgamento. E isto depois varia também consoante, obviamente, as idades, não é? Claro, sim. Posso perguntar um exemplo que é uma questão que nós debatemos muito em casa, que é a questão das uvas, por exemplo. Sim. Mas uma uva, não se pode dar uma uva a um bebé de 6 meses, mas a partir dos 2, 3 anos, quer dizer, não há problema. Eu diria mais tarde, 4, 5 anos. 4, 5 anos. Eu, até aos 4, 5 anos, os miúdos engasgam-se com muita facilidade, e tudo o que seja redondinho, lisinho, é perfeito para asfixiar, porque encaixa lindamente ali nas vias respiratórias superiores. E, portanto, tem que ser cortado até aos 4 anos, 5 anos. Claro que a maioria dos miúdos se desenrasca lindamente, mas é um risco. É arriscado. É arriscado. Portanto, dá razão à minha mãe. Isso, o tomate de cereja, os frutos secos. Os pais deviam saber fazer essas manobras? Deviam. É uma coisa que devia fazer parte e provavelmente até faz, dos cursos de preparação para o parto, por exemplo. Interessante. Tomás sabe fazer, não? Eu já aprendi há muitos anos, acho que não tive que pôr em prática, graças a Deus, mas acho que estou preparado se acontecer, espero eu. E acontece o mesmo para os brinquedos, não é? Sim. Ou seja, quando eles começam a gatinhar, quando começam a andar, especialmente no meu caso, ou no caso de outras pessoas que têm 2 filhos, portanto eu vou ter uma filha com 2 anos e um bebé que daqui a 6 meses vai começar a gatinhar, e ela já começa a brincar com os Legos e com os Playmobil e com essas coisas. Exatamente. O que é que nós devemos estar atentos? Devem eliminar as peças pequeninas, tudo o que tenha peças pequeninas. Aliás, se ela tem 2 anos, também antes dos 3, aquelas pecinhas muito pequeninas também não é... E, portanto, o mais fácil e para a vossa maior tranquilidade é eliminar tudo o que seja peças muito pequeninas e usar só os brinquedos com peças maiores. Por exemplo, o Lego duplo, passa a publicidade. E outros brinquedos maiores. Ou seja, é muito mais tranquilo, e depois, mais tarde, introduzir esses brinquedos quando já tiverem os 2 idade para... Outra coisa que se pode fazer, porque depois os miúdos mais crescidos também gostam de ter as suas coisas, é ter aquela caixinha com aqueles brinquedos e explicar que tem que sempre arrumar naquele sítio. Não brincar na presença do humano pequenino, e arrumar sempre naquele sítio para garantir que nunca acontece nada. Portanto, fazê-los perceber e fazê-los parte integrante de todo o processo. Sim, sem dúvida, sim. Pois, porque de facto são muitas situações, e são situações que na maior parte das vezes são difíceis de controlar. Isto pode causar alguma ansiedade até aos próprios pais. Como
como é que acha que nós podemos gerir este stress, digamos assim? Da questão das peças pequeninas. Sim, de todas as situações, ou seja, neste caso estamos a falar de dois irmãos e que nós temos que dar atenção a um e atenção ao outro e cada um tem necessidades diferentes. Como é que nós podemos fazer para gerir este E sobretudo não queremos com certeza criar meninos que não brinquem uns com os outros, não vivam fechados em estufa, enfim, em redomas de vida e proteção. Eu acho que tem que prevalecer o bom senso, não é? Ou seja, tem que saber quais são as regras mais importantes, as medidas que tem que se tomar e a partir daí fazer uma vida normal, mas tentar gerir a situação, ou seja, saber quais são os riscos para cada grupo etário e tentar arranjar aqui um meio termo e de maior segurança para todos. Ana, queria-lhe colocar aqui uma questão, pedir basicamente a sua opinião relativamente aos parques e aos andarilhos. Pensa que são aconselháveis? Os andarilhos, não de todo. Os andarilhos deviam ser proibidos, essa venda. Sério? Sério. Os andarilhos são muito perigosos porque dão uma mobilidade aos miúdos demasiado precoce para a capacidade que eles têm de gerir essa mobilidade e, portanto, chegam rapidamente a sítios onde podem puxar coisas para cima deles, há risco de queda se houver escadas em casa, ou mesmo desníveis só no soalho. E, por outro lado, aquela ideia que ajuda ao desenvolvimento dos miúdos é um bocadinho errada, porque as crianças estão ali numa posição estática, em pé, que ainda não estão preparadas para ter, muito a caminhar em bicos de pés, e portanto é tudo mau. Os miúdos precisam de estar sentados num sítio à vontade, onde possam sentar, gatinhar, rebolar e fazer as suas aquisições à medida das suas capacidades. Quanto aos parques, aí eu acho que sim, os parques eu acho que são uma ótima ajuda para os pais. Tem que ser parques homologados, com todas as questões de segurança. Por exemplo, os que têm a rede têm que ter buraquinhos pequeninos, não podem ter buracos maiores por degradação, tem que se ter alguns cuidados. Mas são um sítio seguro para os miúdos ficarem, enquanto os pais têm que fazer outra coisa qualquer, vigiados, onde nós sabemos o que é que está lá dentro. Temos é que ter o cuidado de não estar ao pé de coisas que eles possam puxar, mais uma vez. Mas é um sítio seguro. E ter cuidado com o que se coloca lá dentro, Ter porque cuidado, muitas vezes exatamente. a tendência é fazer dos parques um sítio de arrumação. Sim, sim. E esquecemos por vezes das coisas que pomos lá dentro, e eu falo por experiência própria, quando damos por nós, pomos um bebê ou uma criança e esquecemos que estão os dois a coabitar nesse espaço. Exatamente. E a partir de determinada idade também tem que se ter cuidado, que os miúdos são muito espertos, não é? E até aprendem a trepar, ou seja, tem que se ter cuidado com o que se põe lá dentro e com o engenho que aquela criança tem em trepar. E relativamente às cadeiras de comer, eu sei que isso também foi uma dúvida que nós tivemos na altura de começar a dar as papas e as sopas, etc. Porque diziam-nos que muitas vezes podiam ser perigosas, porque os bebés podiam não ficar confortáveis, não aguentavam a cabeça. A partir de que idade é que nós podemos começar a usar essas cadeiras? A partir do momento que eles se sentem pelo menos com apoio. Portanto, lá para os 4, depende muito dos bebés, cada bebé também tem o seu ritmo de desenvolvimento, mas 4 meses é um bocadinho precoce, 5 meses talvez, que já começam a ficar bem sentados sem apoio. Também daí vão progredir para sentar, sentados com apoio, e depois daí progredirem para sentar sem apoio, já ficam bem. Depois também há cadeiras que reclinam, outras que não reclinam, também há uma variedade. Pois, visto dessa perspectiva, nós percebemos que a casa é toda ela uma fonte de perigos, não é? Estou a pensar, por exemplo, na cozinha, em que nós temos o armário com os detergentes. Nesse caso, aconselho que esse armário esteja fora do alcance, que esteja fechado? Sim. Fora do alcance deles, mas melhor é mesmo estar fora do alcance e fechado, sem eles terem qualquer acesso. Sim. E relativamente, por exemplo, ao forno, porque há muita tendência de nós estarmos a cozinhar e as crianças estarem ao pé de nós e nós esquecemos disso. Existem muitos acidentes com fornos e com queimaduras? Há alguns acidentes com queimaduras, não particularmente só com os fornos, mas sim, uma das coisas também que se tem que ter atenção é os líquidos quentes. É muito fácil estar a pôr uma chávena de café e a criança a jogar a mão e queimar-se. Mas em relação aos fornos é assim, depende um bocadinho do forno que se tem. Há aqueles que hoje em dia já não aquecem nada por fora, pronto. Quanto aos outros, se for um forno que efetivamente o vidro aquece muito, tem que se tentar afastar a criança daquela zona. E passando, por exemplo, da cozinha para a sala, temos outro tipo de perigos, nomeadamente com fios e tomadas. Aconselha que todas as tomadas da casa estejam protegidas? Sim, o mais possível. Dentro das possibilidades, sim. Tem que se procurar todas as tomadas e andar a pôr aqueles protetores uma a uma. Tomás, posso só interromper um bocadinho?
a tendência das nossas crianças é efetivamente repetirem os nossos gestos. Exato. E muita da vida das famílias, não é? Das famílias em casa é passada na cozinha. A mãe a cozinhar, a preparar a refeição, o pai na sala, enfim, ou também na cozinha, enfim, isto não é nenhum... Mas pronto, aqui a questão é que as crianças tendem a imitar-nos e, portanto, a estar connosco nos nossos espaços como adultos. A Ana aconselha algum tipo de estratégia para que eles se sintam integrados no nosso espaço, mas em segurança. Eu lembro-me, por exemplo, que alguém me disse uma vez que era possível, e eu cheguei a fazer isso, que uma das portas, um dos armários da cozinha que estivesse ao nível dos meus filhos, estivesse com os plásticos, que não são perigosos, não os magoam à partida e, no fundo, eles poderiam tirar e pôr e estar ali connosco. Isto é correto? Sim, pode-se fazer, porque o que é preciso é protegê-los dos perigos e até terem idade suficiente para os compreender, tem que se proteger e pronto. Quando começam a ter idade para compreender, acho que se pode explicar e podemos gradualmente ir estando com menos preocupação, porque eles começam a compreender porque é que não podem fazer determinada coisa. Mas até lá, sim, o que deve estar ao nível deles são coisas que não lhes façam, que não sejam perigosas, e sim, os miúdos devem ser integrados na vida familiar o mais possível. Portanto, com esta ideia da partilha dos mesmos espaços é importante também. É importante, daí estas questões com as tomadas e com tudo mais. Ou seja, se isto tudo estiver protegido, é relativamente tranquilo, eles podem explorar a casa à vontade. Que é isso que se deseja, não é? Há pouco referiu que os acidentes rodoviários são a maior causa de mortalidade. Isso acontece, obviamente, porque às vezes existem acidentes que nós não podemos controlar, mas acredito que também existam casos em que há um descuido dos pais na utilização dos dispositivos de segurança. Como é que nós devemos transportar as nossas crianças dentro do carro? Isso é uma questão que dava aqui para outro podcast. Mas é assim, genericamente devem ser transportadas em sistemas de retenção ou cadeirinhas homologadas e que estejam adequadas à idade. Até aos 3, 4 anos devem viajar virados no sentido contrário ao da marcha, isto porque a cabeça proporcionalmente tem uma proporção, peso, tamanho maior que o resto do corpo e, portanto, o risco de lesão cervical nos embates frontais, sobretudo, que são os mais frequentes, é grande se a criança estiver virada no sentido da marcha. E depois é respeitar escrupulosamente as normas de instalação e as normas de utilização dos sistemas de retenção. E referiu que as crianças devem ir viradas para trás, ou seja, no sentido inverso ao da marcha, Exatamente. Até aos 3, 4 anos. Exatamente. Eu, por exemplo, no meu caso, a minha filha recusa-se a viajar virada para trás. E, obviamente, que nós, das primeiras vezes, forçámos, porque o que estava em causa era a segurança dela, mas andar de carro tornou-se um pesadelo. Sim. Até o ponto em que nós íamos entrar para o carro e ela percebia que ia virada para trás e não queria entrar. Isto começou a ser repetitivo e começou a causar-nos alguns problemas, tanto que eu vou admitir aqui, nós acabámos por ceder e ela vai virada para a frente. Neste caso específico, acha que nós devemos forçar, ou seja, devemos forçar que ela vá virada para trás ou devemos ceder por causa dos outros danos que isto pode trazer, até em termos psicológicos e em termos traumáticos? É assim, isso é uma questão complicada, porque há miúdos que efetivamente não aceitam e há miúdos, inclusivamente, que enjoam virados nessa posição e que virados para a frente não enjoam. Tenho miúdos pequenos, 18 meses, 2 anos, que os pais dizem, mas eles vomitam imenso se forem virados para trás. Pronto, eu acho que uma estratégia, mas aqui no seu caso já é um bocadinho tarde, que é, eles no ovinho vão virados para trás. E, portanto, é a posição natural de viajar. Se quando passamos para a cadeira eles não perceberem que há uma opção, ou seja, que aquilo é uma extensão do ovinho e que nunca viajaram de outra maneira, é mais fácil. Mas claro que à medida que os miúdos crescem, começam a ter outras percepções e começam a querer ver os pais à frente e, portanto, torna-se um bocadinho mais difícil. Algumas estratégias podem ser ter alguns brinquedos próprios para os carros, que estejam presos, que não seja nada de perigoso. Às vezes ir uma pessoa atrás também pode ajudar. Na fase em que eles já têm esse tipo de resistência, é um bocadinho difícil. É que não é tanta questão de ficarem traumatizados disso, mas é difícil pela a questão das viagens e da logística. Pois, porque depois, por exemplo, uma viagem grande de verão são 2 horas em que ela vai virada para trás a chorar. É difícil. Mas de facto o que aconteceu foi exatamente isso. Nós abrimos o precedente e ela foi 1 ou 2 vezes virada para a frente e depois a partir daí nunca mais quis ir virada para trás. Podem aproveitar a boleia de agora ter um mano pequenino ou uma mana pequenina que vai virada para trás e tentar fazer a coisa por aí. Claro.
tentar dar o exemplo daquela que ela imite. Pode ser que... E em relação a ambientes fora de casa, nomeadamente na creche ou na escola, quais é que são os grandes perigos? Porque aqui são efetivamente perigos que estão fora do nosso controle, não é? Sim. Em princípio, as creches devem ser sítios com todas estas coisas asseguradas, não é? Estas questões que nós estávamos a falar em relação à casa, na creche devem estar e mais asseguradas, não é? Portanto, os pisos aqueles pisos mais fofinhos, anti-queda, e todas as proteções que falámos em relação à nossa casa igual, ou seja, nada de coisas perigosas ao alcance das crianças, etc. E, portanto, é uma questão de se visitar a creche e perceber se as condições de segurança estão asseguradas. E à medida que as crianças vão crescendo, eles vão começam eles próprios a aprender e a ter medo e a prevenir acidentes. Há alguma idade em que se possa dizer que de facto eles começam a perceber esse medo e, portanto, começam a ter mais cuidado com o que os rodeia? Sim, sim, a partir, eu diria que da idade escolar, a partir dos 6 anos, 7 anos, isto é um processo gradual, não é? Um processo, como todo o processo de crescimento, uma coisa gradual. E que tem que se ir explicando à medida daquilo que eles conseguem perceber, que varia um bocadinho de criança para criança, e depois à medida também da questão da noção da responsabilidade que a criança tem. Portanto, varia muito miúdo para miúdo. Mas eu diria que a partir da idade escolar ele já tem capacidade de compreender e já se consegue, e um bocadinho antes disso também. Portanto, gradualmente isso explicando os riscos, porque é que não se pode fazer isto, porque é que não se pode fazer aquilo, eles gradualmente, sem lhes criar muito medo. Eles têm que perceber porque é que não podem fazer. Ana, estamos em situação de pandemia. Fala-se muito de doenças e de vírus, e isto constitui pegando aqui na ideia do medo e do receio, isto constitui obviamente um risco para a saúde de todos nós, não é? A percepção das crianças é também de que há um risco para eles, e portanto aqui não estamos a falar de acidentes, mas de riscos e de ganhar medos. Com isto tudo não estamos a criar crianças que querem viver dentro de redomas e crianças flores de estufa, ou seja, que na verdade não vão conseguir depois lidar com naturalidade e com normalidade com as coisas do dia-a-dia, como ter cuidado para não deixar tudo no chão, para não caírem, etc. Enfim, pegando nesta ideia Exato. de aprender a prevenir acidentes. É assim, isso... Eu tenho uma perspectiva desta questão da pandemia que não sei se vai ser realista ou não, que isto é uma coisa transitória. Mas que nos põe a risco, e como tal temos que aprender a viver com ela, e acho que temos que passar essa ideia aos miúdos, ou seja, eu acho que eles não devem ter um medo excessivo, mas devemos explicar nos mais crescidos, claro, quais são os riscos e sobretudo como é que se têm que proteger. Mais uma vez, isto é como em relação à casa, temos que saber quais são as medidas de proteção e utilizá-las como uma coisa que vai fazer parte do nosso dia-a-dia e pensar que isto vai ser uma coisa transitória que não há de durar para sempre. Eu acho que os miúdos são muito plásticos, ou seja, são muito maleáveis, e portanto isto é uma fase na vida deles, como na nossa, mas que provavelmente eles até vão ultrapassar melhor que nós. Tem a ver com a maneira como nós lidamos com isto. Ou seja, não lhes passar um medo irracional, mas sim explicar que é um risco, como é que eles se podem proteger e que tanto protegidos estão bem. Mas começa por aí, com o medo irracional, e na verdade nós todos como adultos sentimos tudo isso também. Tem tido essa experiência nas suas consultas? As suas crianças demonstram de alguma maneira estes receios, esta necessidade de se protegerem eles próprios muito mais, ou não? Não tenho tido assim muitos. Alguns sim, mais os miúdos mais crescidos, mais os pré-adolescentes e os adolescentes que têm depois vai muitas características pessoais de cada criança, ou seja, são mais ansiosos, menos ansiosos, e também de como os pais lidam com a coisa. Eu acho que o estar em casa aqueles meses todos, em alguns miúdos não foi assim tão benéfico, sobretudo nos adolescentes, que até em alguns casos desenvolveram algumas queixas que depois no fundo tinham um bocadinho a ver com aquela mudança de estilo de vida, mas genericamente não tenho tido assim muitos miúdos com muita preocupação. É casos muito pontuais de miúdos que já eram um bocadinho assim. Mas vamos ver, conforme isto for evoluindo, se durar mais tempo ou menos tempo, como é que repercussões é que vai ter. Bom, em conclusão, o Tomás, tenho mais uma dúvida. Mais uma dúvida aqui, exatamente na sequência desta conversa da pandemia, porque por associação de ideias lembrei-me que um dos programas que eu faço muito com a minha filha, agora menos por causa da pandemia, é ir aos parques, aos jardins, aos parques dos balões, dos escorregas.
E de facto a maior parte dos parques tem o chão almofadado e tem os escorregas e os baloiços próprios para as crianças, mas ainda assim existe algum receio por parte dos pais em deixá-los à vontade a brincar. Sim. A partir de que idade é que se pode é que acha que se pode deixar uma criança à vontade para subir aos escorregas, descer aos escorregas livremente? Depende dos escorregas, não é? Também depende da altura dos escorregas. Mas eu diria que 4, 5 anos. E depende lá mais uma vez da criança, da sua capacidade, das suas capacidades motoras, não é? Crianças logo mais ágeis e outras um bocadinho mais trapalhonas, mas depende um bocadinho disso. Mas eu diria 4, 5 anos, depende dos parques, depende de muita coisa, mas... Sim, depende de todo o contexto, mas Depende aquela de todo o ideia contexto. dos pais deixarem crianças de 2 anos à solta e dizerem isto é um parque de diversões, ele que se entre aspas, safe, pode não funcionar muito bem, não é? Pode. Porque apesar de haver o chão almofadado, existem ainda assim alguns riscos. Sim, e nessa idade pouca noção do risco da parte da criança. É preciso haver alguma noção do risco e isso ter a noção do risco faz com que nos defendamos, não é? E que se tomem cuidados e, portanto, uma criança de 2 anos não tem essa capacidade. Normalmente ao lado do parque onde nós vamos existe um jardim em que existem muitos cães a passear. E a maior parte das crianças, e nomeadamente a minha filha, tem uma adoração por cães. E a tendência dela é sempre ir ter com um cão e dar festinhas. E eu até já tive um sobrinho há uns anos que foi atacado por um cão de uma avó e que teve que levar 30, 40 pontos na cara. Quais é que são os cuidados que nós devemos transmitir às crianças nesse sentido? Eu acho que genericamente é ensinar a não mexer num animal que não é nosso, porque não se conhece o animal nem a reação do animal à aproximação da criança que lhe é estranha, não é? Portanto, acho que é ensinar que sim senhora pode-se ver, pode-se até chegar perto, mas para perceber bem que tipo de animal é que é. E só mesmo nos casos em que os donos dizem que é muito tranquilo, que é um bicho pequeno, etc., que eu acho que se pode dar alguma liberdade. Ainda assim, sempre muito cuidado com animais que não são do próprio. Muito bem, bom, hoje ficaríamos aqui o resto do dia a fazer perguntas, porque estão sempre a surgir-nos novas dúvidas, mas enfim, temos mesmo que ficar por aqui. Espero que tenham considerado úteis os conselhos e as dicas práticas que acabámos de ouvir para gerir melhor o stress destas situações e prevenir alguns acidentes nas nossas casas. Quero agradecer aos nossos convidados de hoje, Ana, Tomás, por terem participado neste episódio. Até aí em casa, já se sabe, não vale a pena exagerar, mas não deixe de prevenir. Continua a ouvir-nos no podcast Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Subscreva e não perca nenhum episódio. Até breve.